Olá, gente boa! Bem-vindos novamente ao curso 49 Princípios. A aula de hoje é a aula 27 e nós falaremos sobre o princípio número 19, o princípio da emergência. Na aula anterior, nós vimos a passagem do movimento do princípio da expansão, que é um princípio cartesiano, para o princípio da conservação. Na aula de hoje, algo também polêmico, sobre o quanto nós temos de controle ou não sobre o mundo. Então, é a passagem do princípio cartesiano do planejamento e da previsibilidade para abraçar o princípio sistêmico da emergência. Princípio de número 19, emergência. Aurelião, nos ajude com as palavras de hoje, emergência e imprevisibilidade ou previsibilidade. Vejamos o que a origem das palavras tem a nos iluminar. Emergência. Emergência aqui não é aquela área do hospital em que nós somos tratados quando numa situação crítica. Aqui emergência é uma noção que quem nos traz é a teoria do caos e a teoria da complexidade. Emergência é um ato, um efeito de emergir, é algo que emerge, ou seja, é algo que é trazido ou vem à tona, como um processo que está invisível e de repente emerge. Tá? Parece que aparece de uma hora para outra, é como uma água que está sendo aquecida e de repente emerge a sua ebulição, emerge o vapor. Estava lá bem quietinha, se aquecendo, de repente, de uma hora para outra, vira vapor, vira estado gasoso. Na astronomia, a emergência é quando nos referimos ao nascimento de um astro. Quer dizer, é um processo que estava acontecendo também de maneira mais ou menos invisível, de uma hora para outra se torna um astro. Isso é emergência. Na teoria da complexidade, é o surgimento de propriedades no nível de todo, impossíveis de prever pela análise do nível das partes. Então, assim, eu olho as partes, olha, essa parte faz tal coisa, essa parte faz tal coisa. Elas fazem coisas simples. Se eu somar todas as coisas simples que as partes fazem, não me parece que isso vai levar o todo a um outro nível. Mas quando elas, com base em toda essa simplicidade, se relacionam e esses interrelacionamentos viram processos não lineares, isso permite a emergência de um todo num outro nível que não estava posto para aquele nível de simplicidade anterior. Então isso é muito típico da visão da complexidade. O surgimento de propriedades no nível do todo impossíveis de prever pela análise do nível das partes. Vem do latim emergere, vir à tona ou boiar, que é de ex para fora, mais mergere, afundar ou mergulhar. Então, assim, é aquilo que mergulha para fora, vamos dizer assim, emergência é o que mergulha para fora. É o que, de repente, estava lá, mergulhadinho, direitinho, né? Quietinho, e de repente estoura para fora. A imprevisibilidade, que está associada às noções sistêmicas, que está associada a essa noção de emergência, porque a emergência, em geral, ela é imprevisível, porque nós não dependemos ela da simplicidade das partes. A imprevisibilidade é uma qualidade, um caráter, uma condição de um sistema qualquer de ser imprevisível, ou seja, de ser não previsível. Vem do latim in, que é a negação, mais previdere, ver antes, perceber. Previdere, prae, antes, videre, ver antes. Então, com a imprevisibilidade e com a noção de emergência, não é possível ver antes no que as coisas vão se tornar. Aquilo que não pode ser visto ou percebido antecipadamente. E isso está associado a uma noção de evolução, porque se imagina que evolução é uma coisa assim, um passinho depois do outro. Não. É parte da evolução os movimentos de emergência e imprevisibilidade. Por quê? Evolução é um ato, processo ou efeito de evoluir. É qualquer série de movimentos desenvolvidos contínua e regularmente, geralmente completando um círculo harmonioso. Mas não é apenas isso, porque isso dá a entender de um passo a passo vagaroso.
esse processo gradativo e progressivo de transformação, né? Que se traduz em progresso ou desenvolvimento, né? Ele muitas vezes é mais do que isso. Ele é algo que, dessa pequena evolução das coisas simples, muitas vezes se chega num outro nível em que algo novo emerge, tá? Então, apesar de dar uma impressão de que as coisas são apenas um passinho depois do outro, lentamente, muitas vezes a gente tem os chamados saltos quânticos ou as emergências. Vem do latim evolutio, ato de desenrolar um livro. Na época que os pergaminhos eram em rolo, então a gente desenrolava um rolo, desenrolava um pergaminho que era o equivalente a desenrolar um livro. Então, assim, evolução é desenrolar, que vem de evolvere, desenrolar os livros, formado por ex, fora, mais volvere, enrolar para fora, ou seja, desenrolar. Então, mais uma vez, esse desenrolar, ele não é só uma coisa contínua, ele prevê, a evolução prevê saltos evolutivos com base em emergência e são saltos muitas vezes imprevisíveis. A noção cartesiana não é uma noção de imprevisibilidade, pelo contrário, ela é de um ideal de previsibilidade e da possibilidade do planejamento. Por quê? Porque existe um conjunto de conceitos que são internamente coerentes e que são uma base muito fundamental da noção cartesiana de ver o mundo, que é: eu meço e quantifico as coisas porque só o que é medido e quantificado é conhecimento objetivo, ou seja, só é objetivo o que é mensurável quantitativamente, né? As propriedades essenciais dos corpos materiais que podem ser medidos, do Galileu. Só o conhecimento objetivo leva à verdade e, por conseguinte, à certeza. Então, eu só posso ter certeza com base no conhecimento objetivo. A certeza me dá previsibilidade, e a previsibilidade é importante pelo ideal final do objetivo cartesiano, que é o controle. Então, essa cadeia pressupõe a necessidade de enxergar o mundo como uma máquina e controlar o mundo como se fosse uma máquina e, para isso, ser possível planejar. Então, a previsibilidade, que aceita a noção que é possível planejar a mudança mecanicista. Então, é com base na previsibilidade que eu posso planejar detalhadamente. E há um outro pressuposto mecanicista importante que suporta esse conjunto de conceitos, que é o seguinte, que é uma certa simplicidade da realidade. Tudo que há para conhecer no mundo está presente nas partes menores. E essas partes são simples. Então, tudo que há para conhecer no mundo é simples, não é imprevisível, não é surpreendente. E a partir do controle dessas partes simples e mais facilmente controláveis, se pode controlar o todo maior, por meio de processos de planejamento e controle das partes. Essa ênfase determinística, que as partes determinam o todo, né, leva a entendermos que um sistema pode ser controlado por um planejamento detalhado, por ação dirigida e por monitoramento minucioso. Isso é a base, por exemplo, da gestão, da administração. Porém, na complexidade, e aí a gente só enxerga a complexidade na visão de todo, porque senão a visão das partes parece que tudo é simples, na complexidade é impossível antever as situações do mundo imprevisível, que são situações muitas vezes de emergência. Porém, isso não nos impede de tomar ação na realidade, porque apesar da complexidade, apesar da imprevisibilidade, apesar da emergência, é possível sim influenciar os sistemas na direção da evolução. Então é possível influenciar. Não é possível controlar, mas é possível influenciar. Com as novas noções sistêmicas e com a noção do princípio da emergência, os sistemas complexos, a gente já sabe, são evolutivos. Eles têm um processo de crescimento quantitativo passo a passo, mas eles têm muitas vezes um processo de emergência
em que o sistema vai para novos níveis qualitativos. Essa evolução se dá pelo surgimento de propriedades emergentes. E essas propriedades emergentes, que só podem ser encontradas no todo, são imprevisíveis apenas pela análise das partes constituintes. Isso se deriva, como a gente já sabe, da teoria da complexidade. Um fenômeno ou processo de formação de propriedades ou padrões complexos a partir de um número considerável de interações simples. Então, as partes que interagem de maneira simples, só que subordinadas a relações não lineares, acaba levando a processos não lineares de retroalimentação, de equilíbrio e retroalimentação, o que pode elevar o sistema a um novo nível, rompendo estruturas ou estabelecendo um novo conjunto de padrões que não estava previsto anteriormente. A complexidade ou essas estruturas mais complexas se desenrolam dessa situação de interações entre estruturas simples. Um novo padrão, uma nova propriedade ou uma nova estrutura emerge de um mar de interações simples, imprevisíveis a priori, pois surge de conexões comuns das quais não se prevê ou não se percebe facilmente a partir da relativa simplicidade a priorística. Então, essa relativa simplicidade a priorística é um pressuposto de que tudo é linear e tudo é num sentido só e tudo são cadeias lineares de causa e efeito. Não. A circularidade é que é o padrão, o processo ou a estrutura fundamental que gera a emergência. Por exemplo, sistemas emergentes. O cérebro é um sistema emergente porque ele emerge a partir da interação entre neurônios, ao mesmo tempo que emerge a partir da evolução geração após geração. Então, o que ocorre? Essas relações aparentemente simples, químico-elétricos que existem entre neurônios, a priori, elas não são suficientes para fazer emergir um todo complexo como é o cérebro, mas a partir dessas relações mais amplas, dessa rede que é a rede de neurônios, nós chegamos ao nível do cérebro, ao nível da consciência, esses processos emergentes que são mais complexos que as interações dos elementos das partes em si. Fenômenos meteorológicos também são emergentes na medida que são imprevisíveis a partir da interação simples de situações climáticas. E às vezes uma leve alteração nas condições atmosféricas gera em processos circulares a emergência de fenômenos climatológicos complexos. São os típicos efeitos borboleta, em que pequenas variações de um sistema dinâmico não linear podem levar a resultados drasticamente diferentes ao longo do tempo. Drasticamente diferentes comparados àquela pequena variação que foi o início ou o gatilho que faz disparar todo o sistema não linear. E a biodiversidade e a dinâmica das populações e mesmo das espécies dos seres vivos, como viu o Darwin, né, são o resultado de uma infinidade de interações entre espécies e entre seres vivos, são resultado de uma infinidade de interações de competição por recursos, de predação e de adaptação. O mercado financeiro também é um outro exemplo de emergência. Flutuações pequenas nos preços das ações e outros ativos são resultados das interações complexas entre milhões de investidores, influenciados por uma série de fatores, como notícias, políticas e mesmo a psicologia do mercado. Então, aspectos ou fenômenos que aparentemente são catastróficos são emergentes, como as crises de 29, a crise das .com de 2000 ou a crise imobiliária americana de 2008, que afetou o mundo inteiro. São exemplos de como padrões complexos e colapsos podem emergir de interações que à primeira vista pode parecer simples. Que interações são essas? As interações relativas aos interesses particulares e egocêntricos de cada investidor, né, que são fáceis a priori de se estabelecer, mas quando eu coloco ela num efeito manada, num sistema complexo, tudo isso pode levar a uma crise catastrófica. As propriedades emergentes não estão presentes nas partes interagentes mais simples, como, por exemplo, não existe consciência nos neurônios individuais. Ela é uma propriedade emergente da rede e dessas interações simples entre as várias partes. E isso ocorre ou gera um tipo de corolário, que é
também um princípio sistêmico, que mais tarde vamos discutir aqui, inclusive um princípio um tanto controverso, que diz o todo é maior que a soma das partes. É muito comum no pensamento sistêmico as pessoas dizerem o todo é maior que a soma das partes. Por quê? Porque, entre outros motivos, entre as partes interagentes não é possível encontrar emergência. A emergência só é possível encontrar a partir da interação ou das interrelações. Então, são nas interrelações. Então, esse somatório das partes que não contempla as relações, o todo vai ser maior do que essa soma dessas partes, porque nossas relações, nas conexões não lineares de rede, é que surgem essas propriedades de todo. Então, com isso, o que nos serve como seres humanos interagentes nessa realidade imprevisível? Né? Trabalhar colaborativamente aos processos emergentes e evolutivos dos sistemas por meio de processos de influenciação e de constituição de estratégias situacionais robustas que tornem o todo resiliente à imprevisibilidade. Ainda que eu não possa controlar a imprevisibilidade, mas eu posso tornar esse todo mais resiliente e mais adaptativo e, por que não, criativo. Com o princípio da emergência, temos coisas sempre muito interessantes a refletir. A proposta é a seguinte: você acredita que ao longo do tempo, você pessoalmente, na sua história pessoal, ganhou ou perdeu o controle sobre o seu mundo? Você tem uma ilusão de controle ou uma ilusão de descontrole sobre o mundo? Se tem a sensação de que tem cada vez menos controle, como se sente em relação a essa percepção? Ou, por outro lado, se você se sente cada vez mais poderoso e tem maior sensação de controle, me descreva. Como conquistou isso? Na aula de hoje, vimos a passagem do princípio cartesiano do planejamento e da previsibilidade para o princípio da emergência. A próxima aula é dedicada ao princípio de número 20, o princípio da holografia. Nos vemos na aula 28, mais uma aula instigante e que falará sobre o princípio número 20. Até lá!